E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 46 do livro Nosso Lar, cujo título é Sacrifício de Mulher. A gente tem agora, estamos começando a entender que sacrifício é esse. Por que que André Luiz coloca esse título nesse capítulo? Nós vimos a indignação de André Luiz quando a mãe, ao visitá-lo, falou para ele do propósito de reencarnar novamente junto com o pai dele. Ele fica, vamos dizer assim, contrariado, fala para ela que não concorda com a decisão dela. A gente até brincou, como é que pode? Ela, além de ser mãe, é um espírito superior e ele diz, não concordo. Mas ela começa a explicar para ele os motivos e a gente comentou que essa solidariedade, ela é um padrão do universo. Todo o universo executa a lei de fraternidade, de solidariedade. Aqui na Terra, por sermos espíritos ainda muito imperfeitos, nós ainda não conseguimos vivenciar essa lei. Mas os espíritos superiores, eles jamais desamparam os inferiores. A orfandade real não existe, não é? Nós podemos ser órfãos de pai e mãe no corpo, mas a nível espiritual, os espíritos dizem que a orfandade não existe, porque a gente tem a proteção de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda e dos amigos espirituais superiores. Ninguém está ao desamparo. E aí ela conta para o André Luiz que ela já fez bastante, ela já tentou muitas coisas, já teve muitas tentativas de ajudá-lo de longe. Mas ela viu que não estava dando certo. E ela estava preocupada que ela estava vendo que o Laerte, que é o pai do André Luiz, o ex-esposo dela, ele estava cada vez mais se chafurdando na lama. E aí a gente até comentou dessa possibilidade, porque a gente acha que não tem obsessão no mundo espiritual entre eles, mas tem. As duas amantes do Laerte estavam obsediando ele, quase subjugando, não é? Com a permissão de Deus, elas estavam devolvendo para ele o comportamento que talvez ele tivera com ela. Então ela não está conseguindo ajudá-lo e ela tomou essa resolução de reencarnar novamente para estar junto dele e poder ter uma ação mais eficaz ao lado dele. E até o Marco comentou no último programa que ela iria reencarnar para ajudá-lo a reencontrar o caminho certo. Ela seria um sirineu na vida dele, mas ele é que teria que buscar, por ele mesmo, esse caminho certo, renovar os seus comportamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ela iria ajudá-lo. Então, nós vamos começar a nossa leitura hoje a partir do parágrafo 14.
Pensei e redargui. Quer dizer, ele ainda pensou, ele não concordou. Não quer que ela vá de jeito nenhum, quer que ela volte. Ele quer, porque a gente comentou também que os espíritos dizem que realmente reencarnar é mais complicado que desencarnar. Porque a gente leu no livro dos Espíritos que desencarnar é sair da escravidão. Reencarnar é você entrar nela. É você começar tudo de novo. É você entrar num mar que você não sabe se vai ter calmaria ou se vai ter tempestade o tempo todo. Agora vamos raciocinar. Uma coisa. Mas é melhor a gente ler um pouquinho, não acha não? Que a gente nem começou a ler. Tá. Aí você comenta. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário, né? Então foi a resposta que ela deu para o André Luiz, porque ele não está convencido. Porque ele queria ela ali do ladinho dele, ela não quer... porque vai ter como é que se diz? Vai ter um abismo vibracional imenso entre ela e ele. Eles vão poder se comunicar em sonhos, mas ele sabe que, como o Marco leu no último programa lá, o Astênio, né? Falando. É Astênio? Antênio. Falando para o Círio. Astênio é o nosso companheiro aqui da rádio. O Antênio falando para o Círio que ela ia ficar revestida de um corpo de carne, que ela teria o esquecimento. Então ele, insistiria, no entanto, com a senhora. Então ele vai argumentar novamente por que ela tomou essa atitude. E ela diz assim, olha, eu não tomei atitude sozinha. Olha a humildade do espírito superior, né? Eu conversei com os meus superiores hierárquicos e eles concordaram. Quer dizer, quem é você, né, meu filho? Você que é um doente ainda, um convalescente nosso lar, está discordando não só da minha opinião, mas também dos superiores que avalizaram esse meu pedido. Porque foi a mesma coisa que a Alcione fez. A Alcione foi perguntar ao superior hierárquico o que ele achava dessa vinda dela à Terra. E ela também está falando isso para o André Luiz. Olha, eu não tomei essa decisão sozinha. Eu conversei, eu pensei, eu estudei, né? E eu conversei com os superiores e eles, como ela coloca aqui, né? Eles foram acordes, eles acharam que tinha que ser isso mesmo, porque o superior não pode, quer dizer, o inferior não pode subir, né, aos planos superiores, mas o superior pode descer para ajudar. Então, a gente pode raciocinar assim, em tudo, está relatado aqui, explícito, o nosso egoísmo, através do André Luiz, no egoísmo dele, porque ele quer o bem dele, porque ele quer ela ao lado dele ali. Ao lado não, tá bem, mas ela vem visitá-lo frequentemente. E ele, quer dizer, ela está numa colônia superior, está num lugar muito bom, e ele fica surpreendido e indignado. Vai voltar à carne, o que quer dizer? Vai sofrer todas as situações, as influências da nova encarnação, não sei onde ela vai encarnar, qual o meio, famílias, vizinhos, trabalho, etc, etc, etc. Tudo aquilo que uma encarnação traz para nossas provas, né? Que nós temos que passar. Mas vamos supor que fosse ao inverso, tivesse ela encarnada, uma pessoa muito boa, e fosse desencarnar, e ele tivesse noção da religiosidade que ele já tem. Aí ele teria o quê? A esperança, ou até a certeza de que ela iria para um lugar bom desencarnar. Mas ele ia querer que ela desencarnasse? Também não. Isso sucede com nós. Não é? Que a gente, conosco, né? Que a gente tem que raciocinar em cima disso. Às vezes uma pessoa está ali, né, sofrendo, doente, está quase desencarnando, a gente fica segurando. Claro, nós temos que lutar pela vida sempre, não é isso que a gente está dizendo. O Espiritismo condena veementemente a eutanásia, claro que é.
Claro que está errado. Não é isso. Eu estou dizendo da nosso apego. Não vai embora. O que vai ser de mim? Que é o que ele está perguntando. O que vai ser de mim se você for embora? Enquanto se ela tivesse encarnado, seria a mesma coisa. Então, em tudo está retratado o nosso egoísmo, não é? Sim. E quando ela fala aqui, não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário, tem uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. É um trecho que ela diz assim, o título da página é Enfermos da Alma. Quer dizer, quase todos nós, né? E um trecho dessa mensagem, ela diz assim: não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinho moral, que é o que está acontecendo com ela aqui. Inicia o teu treinamento de socorro discreto, mantendo o sentimento de compaixão, em silêncio que seja, sem os censurar ou maldizer, sem os agredir ou recriminar, porque, de alguma forma, já transitaste por caminho semelhante. Agora é a vez deles serem amparados e compreendidos pela misericórdia da caridade. A mensagem, a página toda é muito linda, mas esse trecho é muito interessante, porque é isso que a gente estava pensando já em comentar em programas anteriores sobre o comportamento da mãe do André Luiz. Os espíritos já esclarecidos, que já têm uma superioridade como ela, eles reconhecem que já transitaram por caminhos semelhantes ao que o pai do André Luiz está transitando. Eles já passaram por isso e venceram. Então eles se sentem na obrigação, e foram ajudados, e eles se sentem na obrigação de ajudar, que é o que não acontece com a maioria de nós. A gente faz muito bom em julgar, em condenar, em decretar, em decretar o castigo. Mas na compreensão a gente está longe, bem longe ainda. Na compreensão, imagina no perdão. Então a gente tem que trabalhar muito. Isso aqui é um grande exemplo para nós da mãe dele. Da né? mãe dele. Ela não pode trazer ele para ela, mas ela pode e deve ir lá sim, que é o que ela vai fazer. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Já sabia, né, Tereza? Já conhecia, já sabia o que ele ia dar. Que ela já sabia que realmente ele ia conseguir vencer ele mesmo. Só ele que ainda não sabia, porque ele vai saber disso no momento do testemunho como dele, Antênio, que é mais na frente. Hoje eu estou só falando do Renúncia, no programa passado, como o Antênio lá no livro Renúncia, ele fala para o Alcíone, você vai, mas não é dessa vez que o Pollux vai acertar. Não é dessa vez, porque ele já conhece. A mãe, quem tem mais de um filho aí, e deixar os três sozinhos numa sala, com alguns objetos, sabe o que cada um vai fazer. Já grande não sabe? Se a mãe sabe, imagina os espíritos superiores os com a guias, gente. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Então ela também sabe que o André Luiz tem duas irmãs que talvez não saiam do umbral tão cedo. A gente não sabe, o André Luiz não comenta sobre isso, hora nenhuma. A gente só sabe da existência dessas irmãs agora, e ela também pede isso a ele, para ele ajudar as irmãs, para não deixar elas ao abandono, essas duas que estão no umbral. Ele precisa dar uma assistência também a elas. E interessante que ela coloca que o umbral, né, elas é um local de purgação, e é mesmo, o umbral, ele de alguma maneira, ele vai filtrando as nossas imperfeições, é como se fosse um filtro, para que a gente possa melhorar as nossas condições e reencarnar um pouco mais, vamos dizer assim, livre de impureza, já que a gente está falando de purgar, né? Porque no umbral você consegue se enxergar melhor os teus próprios defeitos. É a oportunidade que você tem de se reconhecer os teus erros, tentar
retomar um caminho mais correto. Então, olha lá, você vai ter 2 tarefas. Vai, quando você puder ir à crosta, me ajudar a fazer aquelas visitas que a gente comentou, não é? Que a gente não vê, mas eles sempre estão ao nosso lado. O André Luiz dá um apoio a ela e dá um apoio também a essas 2 irmãs que se encontram no mundo espiritual. Então parece que a Luísa é uma outra irmã do André Luiz, mas essa está equilibrada. Tanto que ela vai voltar com a mãe do André Luiz para a reencarnação. Mas essas 2 estão numa posição mais complicada, porque elas não conseguiram ainda sair dessas zonas umbralinas, né? Não sei se estão albergadas em algum posto de socorro, isso ela não coloca. Ela só pede ao André Luiz que ele não se esqueça dela. É o umbral, né? É. O que fala que o instrutor no livro Ação e Reação, o Druso, ele fala assim para o André Luiz. Para nós, no entanto, o imenso umbral entre a terra e o céu, doloroso local contingente de sombras, erguido e cultivado pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, é cultivado, erguido e cultivado, mantido pela mente daqueles que estão enfermos, não é? Sim. E ela continua. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o pai nos confiar. Então, quando ela já foi dar notícia para ele, ela já sabia até onde ir reencarnar, que ela breves dias já vou estar, né, já vai estar na barriguinha de uma mamãe, porque se há breves dias, né, me encontrarei com Laerte para os serviços que os pais nos confiar, que o pai nos confiar, é porque já estava tudo acertado, ela já sabia onde ia reencarnar, sabia tudo direitinho, né? Porque ela já está próxima à reencarnação dela. E aí ela preferiu falar isso porque ela sabia dessa reação dele. Então, ela só comunicou a ele quando já estava tudo acertado, até o local em que ela iria renascer. Diz aqui que vai encontrar com Laerte. Estarei novamente no mundo em breve dia, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o pai nos confiou. Ela vai casar com ele novamente. Não sei. Bom, ele vai dizer, mais adiante a gente vai entender isso. Eu fiquei na dúvida se ela ia casar ou ela ia receber ele como filho também. Não sei. Mas isso mas vai conviver, vai. E se ela casar com ele, vai ser aquela vida meia complicada, porque né, a gente vai ver que ela também vai ajudar as moças. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Resposta: não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Aí, novamente, aquela questão do constrangimento, porque ele iria ficar, ela brilhando, e ele, coitado, né, no miserê danado. Como é que ia ser se ela se apresenta? Então, ela, como tem amigos, como ela coloca aqui, com a colaboração de alguns amigos, né, alguns espíritos que trabalham ajudando na reencarnação de espíritos, ela conseguiu uma encarnação para ele, né? Conseguiu, e ele vai reencarnar, e ela logo depois, que ela também está se preparando para isso. E a gente lembra que tanto existe equipes espirituais para o trabalho da reencarnação de espíritos, seja a reencarnação compulsória ou não, ou as mais elaboradas, como tem também as equipes que ajudam na desencarnação dos espíritos, né? Equipes mais especializadas e outras não. Aqueles que não merecem essa assistência
são aqueles, infelizmente, os irmãos suicidas, não é? Eles não têm essa assistência direta. A gente sabe disso no caso do que tem no livro Loucura e Obsessão, que a mocinha lá no final do livro tem o relato de um caso de uma moça que se suicida com 19 anos. Como o pai dela era uma pessoa muito boa, ele trabalhava, né, no movimento espírita, Dr. Bezerra tem a permissão de limpar os fluidos dela para ela não ser vampirizada. Mas ela tinha um certo comportamento moral mais equilibrado, apesar de espírita e apesar de ter se suicidado. Mas a maioria não vai receber essa assistência dessa equipe que ajuda na desencarnação. E muitos suicidas são vampirizados. O detalhe aí que a Teresa falou dessa história, não é porque o pai, só porque o pai era um trabalhador, não é porque o comportamento dela já era um pouco mais diferenciado. Ela fazia o bem, ela era uma pessoa boa. Aconteceu uma situação na vida dela que ela não conseguiu resistir, e ela ou talvez não tenha tentado o suficiente, né? Que é o que os espíritos orientam a gente a dizer, nunca diga não consigo, diga não quero. E ela não conseguiu, então ela se desequilibrou a tal ponto que se matou. Tá, aí tem essas essas atenuantes, né? Então, como ela diz aqui, rapidinho, ela diz aqui assim, ele pergunta, a senhora encontra com ele em espírito? Não. Com a colaboração de alguns amigos, que é o que a Teresa explicou no livro Libertação, é bem isso. A Matilde, que é um espírito muito superior, ela sabe onde Gregório está, o que foi filho dela em algumas encarnações anteriores. Mas ela não vai lá, ela localizou, ela sabe do sentimento dele, do tédio que ele já está sentindo em fazer o mal, e ela pede ao Gúbio que vá em missão lá falar com ele. Então, é assim, porque é o que ela falou anteriormente, para o inferior e para o superior não dá, mas para o superior dá para localizar o inferior tranquilamente, ele sabe disso. Tanto que o Gúbio, quando vai lá na Cidade Estranha, que está no livro Libertação, onde fica o Gregório, nas reuniões trevosas, ele não se dá a conhecer como ele é na colônia. Ele condensa o perispírito, fica condensado, escuro, na maneira como é lá os habitantes da colônia, né? Para não traumatizar ninguém. Então, tem essa diferenciação, sim. Tanto que a gente pode ter a presença de um espírito superior aqui e não sintonizar com ele, porque não está na nossa sintonia. O Dr. Bezerra, por exemplo, pode vir aqui e a gente não sintonizar, porque não está, o pensamento da gente é outro. Fica mais Continuando. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então, quando a mãe do André Luiz percebeu que ele já não estava mais se comprazendo naquele intercâmbio com as mulheres, né, naquele conúbio com as mulheres, com as duas amantes, é a hora que ela aproveitou para conseguir uma nova encarnação para ele. Da mesma maneira, como o Marco falou, a Matilde lá no livro Libertação, quando ela percebe que o filho está se cansando de fazer o mal, aí ela fala, opa, é a oportunidade que eu tenho para ir lá conversar com ele, para que ele possa se demover das ideias de perversidade que ele tem. Então, os espíritos, pelo que a gente vê nesses dois exemplos, eles têm que esperar um pouco a nossa predisposição em mudança, porque senão eles, vamos dizer assim, eles violentam o nosso livre-arbítrio, e espírito superior não violenta ninguém. Vamos terminar, né? Porque essa subjugação tem muito assunto. Isso. No próximo programa a gente conversa mais um pouco sobre essa questão, tanto do livre-arbítrio, deles não usarem violência para conosco, em hipótese nenhuma, nem estando encarnados ou desencarnados, e também a questão da obsessão entre os desencarnados, né? Desejamos a todos muita paz de Jesus, que Deus possa abençoar vossos lares, vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.